Olá, me chamo Lua e tenho 28 anos de idade. Eu fui diagnosticada com esquizofrenia aos meus 16 anos de idade. E desde então, eu tomo remédios que me ajudam a ter estabilidade. E eu também faço terapia. Também sofro de depressão severa e toque. Na minha família, a maioria das pessoas tem algum quadro de saúde mental prejudicada ou instável. Tenho 2 irmãos. O mais novo tem autismo. Minha mãe tem insônia e também tem depressão. Eu tinha um primo que tinha depressão e também esquizofrenia. Ele tirou a própria vida aos 18 anos. Esse evento fatídico viria a marcar minha vida para sempre. Eu tinha 6 anos quando isso aconteceu. E para mim, a morte do meu primo fez um estrago, me abalou muito. Eu amava meu primo. Ele brincava comigo, me carregava e eu me senti muito mal após o falecimento dele. A primeira vez que eu surtei, eu tinha 16 anos. Eu estava voltando do colégio quando eu comecei a ficar com a cabeça atordoada. Eu sentia uma sensação de que havia alguém me perseguindo. Saí correndo e quase fui atropelada por um carro. Uma senhora que passava por ali naquele momento conseguiu me parar e perguntou o que tinha acontecido. Eu fiquei em choque, comecei a chorar muito. Essa senhora, junto com outras pessoas, me acompanharam até em casa. Minha mãe ficou muito assustada com aquela situação. Eu comecei a ter pesadelos à noite e eu acordava em profunda angústia. Eu gritava praticamente todas as noites. Eu não conseguia ter o controle de nada disso. Eu ouvia passos e eu até sentia alguém me tocar. Depois disso, eu só conseguia dormir com as luzes acesas. Era um verdadeiro infortúnio. Na época, eu achava que poderia ser algo espiritual, como algum tipo de premonição. Mas, na verdade, era uma psicose. Meus pais me levaram ao médico. Depois de algumas consultas, eu fui finalmente diagnosticada com esquizofrenia, posteriormente depressão e toque. Minha vida nunca mais foi a mesma. Meus pais começaram a me tratar como se eu fosse uma criança, ao ponto de não me deixarem sair de casa sozinha. Essa proteção excessiva deles acabava me irritando e fazia eu piorar. Então, aos poucos, os meus pais foram permitindo que eu tivesse a minha independência, o que de fato me fez muito bem. Ter a minha liberdade respeitada foi uma chave de virada na minha vida. Eu queria ter a minha própria autonomia, não queria ser vista como uma coitada. Apesar de todos esses percalços, eu consegui passar em uma faculdade de pedagogia aos meus 18 anos. Mas eu tranquei porque eu não conseguia mais lidar com as pessoas. Eu me sentia sufocada, completamente exposta no meio de tantas pessoas. Me sentia cobrada a sempre dar o meu melhor. Era uma cobrança interna, minha comigo mesma. Eu também não sentia nenhuma emoção na faculdade, apenas um tédio absurdo. Mas eu queria mostrar para os meus pais que eu conseguia sim ter uma vida normal como qualquer pessoa. Tomo meus remédios certinhos, apesar de, em alguns momentos, eu ter crises. Eu adoro crianças, ensinei até os filhos da vizinha a ler e escrever, sem cobrar nada. Eu sou uma pessoa que eu ajudo a quem eu posso. Isso me traz paz, é uma sensação de estar sendo útil de alguma forma. Eu sou tranquila. Comecei a fazer vários esportes, eu tenho muita energia e vitalidade acumulada. Já fui campeã de corrida e também faço vôlei como hobby. Eu descobri o prazer sexual muito cedo, quando eu era apenas uma criança com 8 anos de idade. Eu sentava perto de um coleguinha na escola e uma vez ele me tocou e eu comecei a gostar daquela sensação. Eu sempre me tocava quando eu estava sozinha em meu quarto. Também tive minha primeira menstruação muito cedo, aos 10 anos de idade.
mas eu só perdi a minha virgindade aos 22 anos. Tenho um amigo que sempre foi muito gentil comigo, e ele tem um primo muito lindo que esbanja uma sensualidade estonteante. Eu passei a conversar com o primo dele de forma rotineira e eu acabei indo até a sua casa. E lá fizemos um sexo delicioso. Ele tirou a minha virgindade. Como diz o ditado popular, ele tirou meu cabaço. Com o passar do tempo, o meu foco era ter mais emoção em minha vida. Eu tenho uma amiga da época do colégio e somos muito grudadas. Sempre saímos juntas. Ela é como se fosse uma irmã para mim. E um dia tivemos uma ideia totalmente insana, algo que muitas pessoas consideram como arriscado ou atroz. Pedimos carona para estranhos. Sim, porque fomos comprar algumas coisinhas no centro da cidade. E para obter um pouco de emoção, resolvemos fazer algo diferente. Pois nós duas chegamos à conclusão de que a vida é uma só e por isso temos que fazer coisas arriscadas às vezes para dar um pouco mais de tempero à vida. Eu parei e pedi carona para um cara aleatório e a minha amiga também pediu carona para outro cara. Mas o desejo de obter emoção não foi preenchido apenas por ter pedido carona para aqueles estranhos. Na verdade, eu ainda queria mais. No ímpeto de saciar os meus desejos, eu comecei a me insinuar para esse homem. Comecei a apertar os meus seios e a morder os meus lábios, a fim de despertar naquele homem uma lascívia. E ele ficou em choque, sem entender nada. Ele pediu para eu parar com aqueles atos e eu saí do carro frustrada. Mas mesmo assim, eu não me dei por vencida. Eu queria muito realizar aquela fantasia que eu tinha. Eu comecei a me tocar muito mais. Eu me tocava de forma voraz e rotineira. Eu me tocava durante o banho ou quando eu estava lendo algum livro, e aí me batia uma vontade enlouquecedora. Depois de mais ou menos uma semana, eu saí novamente, mas dessa vez eu passei um perfume muito marcante e usei uma roupa considerada indecente demais para algumas pessoas. Homens me olhavam ao passar, como se fossem animais ferozes em busca de uma presa. Eu sempre assisto filmes onde tem aquelas mulheres sedutoras. Sempre pesquiso tudo que posso sobre algumas divas, mulheres que até hoje são consideradas símbolos sexuais e são referências sobre poder feminino. Eu também sou fã da mitologia de Lilith. Essas mulheres causam em mim um verdadeiro fascínio e admiração. E às vezes eu me sinto influenciada pela essência dessas mulheres. É difícil de explicar, mas é como se eu fosse possuída de forma mental ou até mesmo espiritual pela essência delas. É como se uma personagem de uma mulher sedutora invadisse o meu corpo. São modelos que me servem como exemplo e motivação para me tornar mais poderosa. Essa energia me impulsiona. A energia do sexo é uma energia que impulsiona, que influi na criatividade. É uma energia vigorosa que aciona em nosso corpo hormônios de prazer. Influenciada por esse meu alter ego, eu acabo saindo em busca de prazer. E foi isso que eu fiz nesse dia. Como a primeira tentativa de entrar no carro de um homem e consumar meu desejo não deu certo, eu tentei novamente. Fui ao centro e na volta eu pedi carona a um cara. Mas dessa vez eu fui mais agressiva na forma que o abordei. Eu, de cara, falei para ele que eu estava precisando de um homem, pois eu estava completamente na seca. A minha boca se encheu d'água, pois eu estava sucumbida por um desejo carnal profundo e incessante. Antes de pedir carona, eu entrei no banheiro de uma loja, tirei o meu sutiã, pois dessa forma eu ficaria com o meu farol aceso, me deixando ainda mais sexy. Entrei no carro desse homem. Era um homem careca com um pouco mais de 40 anos.
Conversamos, batemos um papo super produtivo e interessante. Ele disse que estava disposto a me ajudar a realizar aquela minha fantasia. Ele queria me dar uma mão amiga. E dentro do carro dele, ele já começou a me tocar. Eu gemi baixinho de tanta vontade. Nosso destino foi um motel mais próximo, mas eu pedi para ele usar preservativo. E lá nesse bendito motel, eu fiz com ele tudo que eu tinha vontade. Ele parecia um cavalo e eu estava a cavalgar. Foi muito gostoso. Tudo que eu tinha que dar, eu dei. Trocamos contato e saímos em outras ocasiões, mas certa vez, em um momento de vacilo, eu disse para ele que eu tenho esquizofrenia. Depois disso, ele nunca mais entrou em contato comigo. Mas para mim, tanto faz como tanto fez, porque para mim ele já era figura batida. Às vezes, eu posto fotos picantes e sensuais nas minhas redes sociais. Por conta disso, eu já tive que criar outras contas, porque os meus pais não gostam que eu tire essas fotos. Mas eu já deixei bem claro que eu sou dona do meu corpo e do meu destino. Eu sou empoderada. Não vejo nenhum problema de expor essas fotos. Para mim, é como obra de arte. Podem tirar print e fazerem o que quiserem. Não me importo. Pelo contrário, fico ainda mais instigada. Muitas mulheres de mente ultrapassada e conservadoras vão me julgar. Algumas já comentaram coisas intragáveis nas minhas redes sociais, mas eu quero deixar claro que eu não me permito ser usada por ninguém. Eu apenas obtenho prazer através dos homens que desejam ficar comigo. É algo que eu gosto, o que me satisfaz, tanto de forma egóica como também de forma libidinosa. Até mesmo de forma biológica e psicossocial. Gosto de sexo normal, oral, anal e, se fosse possível, até mesmo sexo nasal e espiritual. Não me importo de forma alguma em ser chamada de prostituta, pois essa é uma profissão como qualquer outra, e as prostitutas são mulheres fortes que enfrentam muitas coisas para exercer essa profissão que ainda é tão recriminada pela sociedade. Então, para mim, é uma honra ser comparada com essas mulheres. Isso não me ofende, apenas massageia o meu ego. Sei que o ato insano que eu tive em pedir carona e entrar em um carro de um estranho poderia ter culminado em um possível homicídio, mas eu nunca mais fiz aquilo. Era apenas para saciar essa vontade enlouquecedora que eu tinha. Entrar em um carro de um estranho, isso eu nunca mais fiz, mas eu marco encontros com homens por sites, aplicativos. Sei que isso é algo contraditório, mas onde eu moro não há muitos lugares para encontros sociais. Eu também não saio muito para as festas. Portanto, conhecer homens pela internet foi a forma mais eficaz e viável que eu encontrei para ter encontros afetivos e posteriormente sexuais. Mas eu sempre tomo muito cuidado na medida do possível, pois, devido à minha solidão afetiva, o meu desejo de ser preenchida às vezes é muito latente. Tenho o carinho dos meus pais, dos meus irmãos e de alguns parentes e amigos, mas para mim isso não basta. Quero alguém para trocar fluidos sexuais. Minha amiga brinca comigo, falando que às vezes parece que eu estou no cio. Gosto de tirar algumas fotos sensuais e admirar o meu próprio corpo. Para mim, isso é um tipo de terapia. Às vezes, eu também posto fotos provocantes. Eu posto fotos com uma calça que eu tenho de malha sem usar calcinha por baixo, para deixar à mostra o meu capô de fusca. Vários gados e escravocetas me mandam mensagens. Eu adoro realizar orgias energéticas e espirituais. Eu tenho comigo um lema de vida. Eu ajudo a quem precisa, a quem merece e a quem me agrada. Estou fazendo muita meditação para acessar a origem dessa carência.
Quero futuramente fazer uma sessão de regressão. Quero entender um pouco mais de onde vêm os meus impulsos, apesar de serem tão prazerosos e normais para mim. Já fiquei com um cara que eu já conheço e os meus pais também conhecem ele e a família dele. Esse cara é um pai de família, mas eu já tive sim relações sexuais com ele. De forma popular, brasileira e vulgar, eu diria que eu fiz uma sacanagem com ele. Ele me fez virar os olhinhos. Ele é um negro gato. É o tipo de homem que faz a gente gemer, gritar e falar o nome de Deus em vão várias vezes. Eu não sou santa, nem gostaria de ser. Sou mais parecida com a minha rainha Lilith e eu não tenho nada de casta e nem de polida, muito menos de recatada. Sou uma mulher de pá virada, como dizia minha avó. Sou uma mulher do cheiro. Admiro muito a história de Maria Madalena, mais do que a história de Maria, Mãe de Cristo. Prefiro Beyoncé do que a Madre Teresa de Calcutá. Mas hoje eu estou à procura de um relacionamento sério. Não diria que quero me casar, muito menos ter uma família. Na verdade, eu quero fazer algum tipo de cirurgia para não poder engravidar. Eu tenho pavor com a ideia de ser dona de casa ou mãe. Isso eu não quero de forma alguma. Para mim, isso é um fardo. Prefiro dar o meu amor aos animais e para as plantas. Eu adoro o sol e também eu adoro a lua. Quero ter um parceiro para curtir a minha viagem, que me aceite do jeito que eu sou, mesmo sendo esquizofrênica e depressiva e tendo toque. Estou confiante que isso vai acontecer. Acho que eu seria monogâmica e se eu namorar com um homem, farei sexo apenas com ele. E ele tem que saber acompanhar o meu ritmo. Se necessário, faremos todas as posições do Kama Sutra. Mas se eu não achar ninguém à minha altura, também está ótimo, pois eu gosto de estar comigo mesma. Apesar de tudo, eu sou muito espirituosa, eu ajudo a quem eu posso, eu sou o tipo de mulher que ajuda e quem apara. Tento manter o equilíbrio entre a empatia e o amor próprio. Eu não me envolvo com os homens para satisfazê-los. Na verdade, é ao contrário. Eu faço para satisfazer o meu prazer, pois eu sei como os homens são. Eles se acham no direito de usar os corpos femininos, pois eu dou troco, usando o corpo deles para diminuir a laberada que eu tenho nas minhas partes de baixo. Estou decidida, sou irredutível com relação a isso. Podem me chamar do que quiserem, eu apenas sinto prazer em ser chamada de devassa, imoral e etc. Pois, dessa forma, eu estou quebrando muitas expectativas e padrões de pessoas conservadoras com relação ao que uma mulher deve ser ou fazer. Na verdade, eu me considero praticamente uma entidade. Claro que eu falo isso de uma forma pessoal e filosófica, mas eu gosto muito dessa sensação. Por isso, algumas pessoas vivem amarguradas, porque reprimem o desejo que elas têm dentro delas. Isso é algo extremamente negativo, é a resposta da natureza. São pessoas que sentem vontade de fazer e não fazem. Até aí, tudo bem, elas estão no direito delas. Mas o problema é que elas julgam e atiram pedras em pessoas que não são puritanas como elas. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada por você abrir o seu coração, compartilhar aqui com a gente a forma que você leva a vida, abrir aqui o seu íntimo contando todos esses detalhes que você nos contou. Eu tenho certeza que a sua carta vai trazer uma discussão intensa aqui nos comentários. Você escolheu a maneira de levar a sua vida e tudo bem. Você faz tudo isso com consciência e eu sou alguém que eu nunca julgo as escolhas dos outros. Eu sempre peço para que a pessoa
tenha noção dos riscos. Eu sempre peço para que a pessoa faça tudo com os pés no chão e que a pessoa se cuide antes de tudo. E você me disse que, apesar de ter pedido carona para um estranho, você tem noção desse perigo. Foi muito arriscado, amiga. Eu não aconselho isso a ninguém. Você tem consciência disso e, graças a Deus, você diz que hoje você não faz. Você sabe que tudo isso poderia ter acabado muito mal. E que bom que você tem essa consciência. No mais, meu amor, você tem uma forma de levar a vida muito diferente do que normalmente nós estamos acostumados, mas foi a sua escolha. E eu trouxe a sua carta justamente para saber das nossas amigas e amigos do canal o que é que elas acham diante de uma realidade como a sua, diante de tudo que você contou. Claro que nós sabemos que é muito difícil a gente conhecer pessoas que levam a vida dessa forma. Normalmente, as pessoas que levam a vida assim são bem reservadas e não compartilham isso com ninguém. Mas você abriu seu coração aqui e eu te agradeço mais uma vez por isso, tá bom? Eu desejo, minha linda, que você tenha total noção das suas escolhas, cuidado intenso com tudo, cuidado com quem você se relaciona, sempre mantenha os pés no chão e não tenha medo de deixar as coisas acontecerem. Eu digo no sentido de sentimento. Se permita conhecer alguém legal, se permita viver um relacionamento sério, como você mesmo disse que pretende. E se isso acontecer, faça o melhor para deixar fluir positivamente. Eu espero que você conheça alguém que também tenha essa visão aberta do mundo da forma que você tem e que você possa viver bem, feliz e em paz. Tá bom, meu amor? Mais uma vez, obrigada por compartilhar e vamos acompanhar aqui nos comentários tudo que as nossas amigas e amigos acharam da sua história. Que você siga cuidando da sua saúde, fazendo suas terapias, fazendo seus tratamentos e que você possa levar uma vida tranquila, meu amor. É o que eu desejo para você. Mais uma vez, gratidão. E vocês, amigas e amigos do canal, o que é que vocês têm a dizer depois de toda essa história que eu narrei aqui para vocês? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau!